Olá, pessoal. Seguimos para mais um conteúdo aqui do YouTube, conteúdo aberto e gratuito para quem gosta de astrologia ou está tentando entender um pouquinho mais, é um curioso, uma curiosa astrológica aí. Esse formato de aula que eu entrego para vocês pode contribuir muito, tá? Com o aprendizado de vocês. Por mais que vocês usem a astrologia, assim, para verificação, né? E talvez não para um caminho profissional, é importante vocês praticarem dia a dia e terem as melhores datas daquele ciclo, que a gente vai conversar aqui do mês de março, e aí anotar esses períodos, anotar o que pode ser aberto ali naquele período e observar e fazer as suas observações, tá? Aqui eu vou passar as datas mais importantes de 2026, e ali na frente já vou entregar para vocês anúncio de lua cheia, que teremos um eclipse lunar aqui, eclipse aos 12 graus de Virgem, e lua nova lá no dia 19 de março. E é isso. E março tá um mês cheinho, assim, sabe? Ele ainda tem bastante movimentação. Vocês vão perceber que tem bastante movimentação, muitas delas relacionadas àquele movimento de Netuno e Saturno, tá? Até deixei em negrito aqui, ó. Vênus, dia 7 e 8, conjunto com Netuno e Saturno. Lá no dia 22 e 25, o Sol, conjunção com Netuno e Saturno. Eu até deixei aqui em destaque, porque já tem uma aula aberta para vocês sobre conjunção de Saturno e Netuno em 2026. Aconteceu a, a conjunção exata dia 20 de fevereiro, mas ainda nós temos algumas aproximações desses dois planetas até o mês de março, né? Então, essas datas aqui, elas estão dentro da aula da conjunção de Saturno e Netuno, bem? Está ali no comecinho de Áries. Certo? Para quem deseja uma avaliação mais completa, né? Como que o eclipse ali do dia 3 de fevereiro acontece no mapa, como que a lua nova acontece no mapa, e até essa conjunção de Netuno e Saturno, né? O que que ela mexe, ou o que que ela vem mexendo no seu mapa desde 2025. Se você deseja uma avaliação individual, profunda e detalhada, você pode achar aqui na legenda dessa aula o meu acesso direto pelo WhatsApp ou pelo Instagram, que eu consigo te passar os horários e datas que eu tenho disponível ainda para o mês de março. Tem algumas datas ali que ainda dá tempo de você agendar. E aí a gente conversa sobre o seu mapa em específico, tá bem? Essa aula, por ela ser aberta, ela vai contextualizar as mudanças do céu, não necessariamente eu vou trazer exemplos aqui de como que isso aqui mudaria na sua vida, tá? Porque isso precisa passar por uma análise individual, particular. Você tem o seu mapa, você tem as suas questões, você tem uma questão totalmente diferente, né? É você com você. A minha conversa nas análises individuais é eu e você. E a gente pode olhar ponto a ponto, tá bem? Então, vamos lá. Março tem bastante coisa, né? Olha só. Nem cheguei a contar aqui quantas datas. Vamos tentar separar entre a primeira quinzena e a segunda quinzena aqui de março. Já ali na primeira semana, Marte entra em Peixes, e esse Marte, ele fica totalmente debilitado e sem tanta força, né, no signo de Peixes. Nossa, Jana, mas Marte é o planeta regente do ano, é o todo, resolve, é o planeta regido pelo elemento fogo, né? Ele fica fraco em peixes? Sim, ele não tem a ação direta, né? Inclusive, quem tem Marte em peixes no mapa natal é uma posição debilitada. O que isso quer dizer? Que você nasceu com o Marte que você merecia, né? Você nasceu com o Marte que você precisava viver nessa experiência. E para todos, esse Marte, ele vai entrar ali na sua casa pisciana. Já vou mostrar o símbolo dele, esse símbolo aqui, ó.
Peixes, é esse daqui, ó. Parece, sei lá, duas coluninhas com um risco no meio, né? Então, Marte já está entrando aqui nesse signo, e ele passa por ali no ciclo normal que ele precisa, e ele pode trazer alguns rompantes nessa sua casa pisciana. Então, aqui a ideia não é nem te falar quais são as características de Marte em peixe, são características de confusão, são características onde não tem muito domínio, não tem muita ação nessa casa pisciana, mas ele entrando ali é como se ele fosse um estopim, assim, sabe? Conforme ele vai direcionando, ele vai andando de grau a grau, e todos os dias ele está em movimento, né? Esse ano Marte não vai fazer movimento de retrogradação, ele vai acionando, né? Ele vai cutucando ali. Se você tem um Sol, uma Lua, os planetas que você tem dentro da casa de peixes serão acionados, né? Terá essa, é como se Marte, sei lá, tacasse uma pedrinha ali, sabe? Ó, estou passando por aqui. A minha função é acionar. Como está em peixes, eu não tenho tanta ação, mas assim, eu vou ser visto ainda dentro dessa casa de peixes, tá? Ali no dia 3, vamos ter o eclipse lunar em Virgem, natural e normal, porque esse eclipse lunar, ele acontece na segunda quinzena do primeiro eclipse que foi lá em Aquário, então natural, tá? Não tem nada de absurdo e muito diferente esse eclipse aqui do dia 3 de março. Toda vez que acontece um eclipse, ele vai sempre ter o par dele, né? Por isso que nós temos 4 eclipses ao ano. O primeiro foi em fevereiro, ali em Aquário, e o segundo agora que faz o par com o solzinho, né? Porque foi um eclipse solar lá em fevereiro, agora é o lunar. É sempre isso, sempre Sol e Lua ali fazendo pares. Antes de eu explicar essa lua cheia eclipsada, eu quero adiantar que tem uma aula específica só sobre os eclipses de 2026, tá? E é uma aula onde eu falei muito sobre o foco eixo que está recebendo o bastão aí de Aquário e Leão, tá? O eixo está mudando, a gente está finalizando aqui o ciclo de Virgem e Peixes, estamos desde finalzinho de 2023 trabalhando questões virginianas e piscianas. Fevereiro demos o start ali para o nosso eixo de Aquário e Leão, tá? Tá uma aula bem completa, eu passei, nossa, muita informação ali, é só você ouvir, anotar, e como eu sempre falo, né, astrologia, ela é verificação, então você anota aquele período, anota aquelas condições, olha isso no seu mapa e verifica, né, e faz a contestação no momento em que chegar ali os períodos. E o que eu ia falar? Ah, lá na aula dos eclipses, eu coloquei até as regiões aonde esses eclipses serão mais ativados, tá? E vai ser bem interessante, assim, para você entender mais de astrologia, entender bastantão sobre eclipses. No dia 3 de março, aqui para o Brasil, 8h37, né? Observe que eu sempre faço análise olhando para o Brasil. Se você está assistindo essa aula fora do Brasil, faz o teu cálculo de como fala, o fuso, né? Qual que é a diferença horária aqui, aí, onde você está, se aqui no Brasil é 8h37. Vamos lá, lua cheia no signo de virgem, aquele M com o detalhezinho na perna, 12 graus. Observa o que você tem nessa margem aqui de 12 graus, tá? Poderia ser de 8 até 17 graus, pegando por orbe. Se você tem um sol, se você tem uma lua ali, se isso aqui está posicionado no seu ascendente. Observe que este ciclo de eclipses, né, que a gente está passando por Virgem, ele já está, vou colocar para vocês a data de início dele. Ó, 17 de setembro de 2024, começamos a movimentação de peixes.
Aí, em março, tivemos um eclipse em março de 2025, Virgem, e 21 de setembro, Virgem também, agora 3 de março. E ele vai até 20 de fevereiro de 2027. Então, agora ele vai acionar aqui a casa de Virgem, ainda finalizando algumas questões que você está organizando e movimentando na sua casa de Virgem. Eu sempre digo que a passagem do eixo de eclipse, ele leva ali 1 ano e meio, 2 anos. Então, a tua casa virginiana, desde lá de 2024, está recebendo alguns nuances de mudança, e a sua casa pisciana também, tá? Em agosto, a gente vai ter um outro eclipse aqui de peixes, porque sempre os eclipses acontecem em pares. Agora é um eclipse lunar, então as questões são mais emocionais. Pode mexer com níveis de organização da sua vida, dependendo da casa que ela atribua, né? Que no caso seria a casa 5, né? 12 graus de Virgem. Mas olha onde você tem a casa de Virgem, porque isso aqui é o exemplo do mapa, né? Você pode ter Virgem em qualquer outra casa, e cada casa tem um tema. E aí, como é um eclipse lunar, as questões podem ser mais emocionais. Emocionais, pode ter um sentimento, o trabalho com o sentimento, sabe aquilo de, nossa, eu tentei fazer tanta coisa pelos outros e os outros não me validam ou até não me agradecem, né? Tomar um pouco de cuidado ali na semana de lua cheia para ver se você não vai para um lugar de vitimismo. Nossa, mas eu fiz tanto por você, eu fiz tanto por X pessoas e agora eu não recebo nada, né? Ou recebo algo que não era o que eu queria, ou na dimensão que eu queria. Toma muito cuidado com o espaço de vitimismo e tomar muito cuidado com essa espera, né? Essa expectativa de que as pessoas te agradeçam ou sejam solícitas da forma que você seria, sabe? Me vem muito essa questão disso. Às vezes eu faço algo para alguém ou para um grupo, esperando, né? A medida de troca é a minha. E isso aqui é bem perigoso, né? Porque se eu auxiliei alguém, seja uma escuta, seja, sei lá, um empréstimo de dinheiro, seja um alimento, seja fique na minha casa o tempo que você quiser, aí eu dimensiono na minha cabeça o que essa pessoa deveria fazer para me retribuir. Aí essa troca não existe, né? E aí vai haver a decepção, nananana. Cuidado com o seu julgamento. Eu colocaria a barba de molho aqui do julgamento, se você ajuda ou ajudou alguém, ajudou porque quis. E aí, toma cuidado com o que você gostaria que fosse. A dita é expectativa versus realidades. Bem? E aí, uma lua cheia intensa, né? Uma lua cheia potente, sim. E aí, na mesma quinzena, a Vênus entra em Áries. Isso daqui é maravilhoso, porque Vênus em Áries o planeta do amor no signo da ação, né? Do amor e das relações, tá? Muitas pessoas não falam sobre isso, mas Vênus também é um planeta que eu faço, particularmente, análises financeiras e empresariais, porque é Vênus que tem a amorosidade, que deixa o ambiente mais harmônico, e nós precisamos de amorosidade e ambientes harmônicos para ganhar dinheiro, né? Seja uma equipe no formato CLT, ou seja numa empresa que você tenha, ou numa equipe de vendas que você tenha, ou no produto ou serviço que você venda. Tem que se ter amor, atenção, aconchego, né? Por isso que as pessoas compram, por isso que as pessoas te dão Pix, pagam pelo teu produto ou serviço. E essa Vênus em Áries, ela pode dar um impulso aí para alguns afetos que estavam mornos ou em cima do muro, e Vênus em Áries, ela vai sempre buscar a conciliação, sabe? Ela fica enérgica ali, pedindo, né, ou tentando achar uma solução que fique em equilíbrio para todos os lados. Só que Vênus não fica saudável, né? A Vênus é muito gut, assim, né? Ela vai ficar bem ali nos regentes naturais, que é touro e... Esqueci o outro. Esqueci o outro que Vênus rege. Meu Deus do céu. E... Deixa eu ver no mapa, entendeu? Eu lembro.
Vênus e Libra. Eita, ali, vocês acham que a astróloga que trabalha com isso há anos não tem delay, meu filho? Claro que tem, cérebro que dá conta. Vênus em Libra e Touro fica em domicílio, né? E em Áries, em domicílio quer dizer que ela fica em casa, e em Áries ela passa ali porque tem que passar, né? E daí aqui os amores podem ficar cansados, sabe? E a gente já vai estar com Mercúrio retrógrado nessa semana ali de março, acho que pouca paciência, sabe? Não sei se entra DR, acho que entra pouca paciência. Se for para dialogar sobre algo, temas, assim, e contextos de conversa muito objetivos, sabe? Falar sobre o que tem que ser dito, na tua fala, já coloca ali algumas oportunidades de solução, né? Já traga o problema e também algumas formas de solução, para o negócio girar, acontecer e ir para frente, sabe? Porque quem quiser se deleitar nas DRs aí, meu filho, vai ficar falando com a parede. Essa Vênus em Áries não tem essa energia. Sol conjunto com Mercúrio, um dia potente, inclusive está aqui nos nossos melhores dias, que eu já vou passar por eles. 7 e 8, Vênus conjunto com Netuno, Vênus conjunto com Saturno em Áries, né? Então, aqui, ó, 7 de março, Vênus conjunto com Netuno, pode-se ter aqui uma data, um dia do mês com portas abertas aí para diálogos mais humanos, e se você quer ser escutado e escutado, eu diria para você escolher essa data, 7 de março, porque Netuno pode abrir um pouquinho essa coisa da névoa, da calma, sabe? Algumas conversas aqui podem sair totalmente do eixo, né? Porque Netuno, ele é gás, né? Ele não fixa. Então, é como se ele trabalhasse por pequenos lapsos, assim, sabe? De solução. Talvez dia 7 ali fosse um dia um pouco mais interessante, mas eu diria para você esperar até o final do mês, se você tem alguma questão importante de trabalho para resolver e precisa de muita comunicação ou um desconforto na tua relação, né, que você precisa colocar isso para o outro ou para outra, mas entenda, saiba se o teu parceiro, tua parceira quer construir a relação, né, porque às vezes você já está vivendo uma relação que está mais para lá do que para cá, já tem tempo, só segurando as pontas aí, e aí, minha filha, acho que essa Vênus em Áries acaba enchendo o teu saco mesmo para você finalizar. Se você quer mais amorosidade, mais calma, né, mais escuta, mais parcimônia, mais guti, se você quer esse caminho, espera essa Vênus entrar em Touro. Quando ela entra em casa, fica na glória, aí você usa o teu mês de abril para viver esse amor aí tão esperado, certo? Aí Júpiter retorna ao movimento direto, que é importantíssimo, porque Júpiter está retrógrado desde 2025. Eu vou achar a data aqui para vocês. Júpiter desde 11 de novembro, 11 do 11 de 2025, Júpiter entrou em retrogradação em Câncer, Câncer ele está exaltado, então eu já falei isso em outras, acho que lá no podcast, no Movimento do Céu, eu já falei algumas vezes. Júpiter retrógrado em Câncer não é um problema porque ele está exaltado, é como se ele tivesse uma segunda chance, um segundo tempo de bênçãos, tá? Então, não é, assim, olhado como algo super ruim porque ele está exaltado. Pior seria se ele tivesse em queda aqui ou exílio. Observe a sua casa de Câncer, vou mostrar para vocês o símbolo, é isso aqui, ó, como se fosse aquele símbolo do Yin Yang. Júpiter é esse bonitão aqui, agora ele para o movimento retrógrado e segue lá direto até 30/6, ele fica exaltado em Câncer. Depois de 30/6, ele vai para Leão. Tá? Aí os temas que ele abençoa, aumenta e abre possibilidades serão outros no seu mapa natal. Para a segunda quinzena, Mercúrio faz uma conjunção com Peixes, desculpe, Mercúrio faz uma conjunção com Marte em Peixes, isso aqui eu acho que é uma data de melhores. Mercúrio, planeta da comunicação, com Marte, que não está forte em Peixes, né? Então, 15 de março, deixa eu ver que dia da semana que é.
Pode ser, assim, uma pequena tentativa de comunicação, né? 15. Vai ser um domingo. E eu nem vou falar que, assim, é uma conjunção, né, com Marte, vamos ver se as comunicações melhoram. Nem vou abrir isso para vocês, porque o Mercúrio, ele está retrógrado, né, até 20 de março, depois ele entra na sombra até 8, 10 de abril. Então, é um pouco o complemento dessa Vênus em Áries. Março não está um mês uhul para comunicação e ajustes, né? Uma que a gente já entrou em Mercúrio retrógrado, dia 26 de fevereiro, então não está positivo nenhum processo de retomada, revisão, de check, sabe? Vai bater o martelo, seja em afetos, seja mudança de trabalho, seja contratação ou demissão, seja abrir uma empresa, sabe? Seja oficializar sociedades, não está interessante. Todo mês de março, não vou nem passar um período aí. Certo? Aí, dia 18 de março, lua nova em peixes, olha lá o signo, a casa astrológica que você tem em peixes, a lua nova vai trazer ali um portal de possibilidades, tá? Para que você intencione o que você quer que seja realizado, o que você quer que seja construído e desenvolvido nessa lua nova em peixes. Como lá no dia 19 de março, a lua, ela vai estar ali aos 28 graus, né, trazendo possibilidades de plantio para quando, Janaína? Se eu planto na nova, eu colho na cheia do mesmo signo. Quando que vai acontecer a lua cheia em peixes? Dia 28 de agosto de 2026. Então, nós temos essa margem de tempo, né, esse período aqui de 6 meses para desenvolver, estudar, alinhar, ajustar, organizar tudo que a gente quer que dê certo na nossa casa pisciana, tá? Acho isso bem importante. E quem sentir já vai anotando as datas, os períodos, porque pela 20ª vez eu vou falar, astrologia é verificação. Você anota um período, você anota ali tendências, possibilidades, e você testa. Eu venho de uma experiência com astrologia de teste. Então, eu testei astrologia quando eu comecei a estudar. Há 11 anos eu comecei a estudar astrologia e eu não acreditava, isso daqui é um piriri pororó, não dá certo, deixa eu testar, né? Eu testei e fiquei surpresa com alguns resultados e a partir daquilo eu mergulhei cada vez mais nos estudos. E por eu vir dessa vertente de teste, né, foi a forma que eu encontrei de validar que algo realmente funciona, eu convido todos os meus clientes e alunos a também testarem, né, porque é no teste que a gente vê o que dá certo e o que não. Certo? Então, nessa lua nova aí, já anota ali 18, 19, 20, 1, 2, 3, até 23 de março, você pode fazer um ritualzinho ali de lua nova, né, para os estrelas, eu sempre passo o ritual de indicação que tem lá no e-book do Caminho Lunar. Se você não é o estrela ainda, não faz o acompanhamento mensal comigo, mas quer só ter o e-book, só fazer a ritualística, aqui na legenda da aula também está o link para você comprar só o e-book. Não precisa agendar mapa e não precisa entrar para a minha mentoria do AMA, mas você já tem ali todas as ritualísticas de lua nova e também tem alguns exercícios importantes de lua cheia, tá? O link está aqui na legenda, é só você clicar ali e ser feliz. 20 de março, Sol entra em Áries, parabéns, arianos e arianas de plantão. Dia 20 de março, Sol entra em Áries e Mercúrio retorna do movimento direto, né? Na verdade, ele vai ficar estacionário aqui, depois do dia 22, ele segue direto, e lá pelo dia 8, 10 de abril, que ele sai da sombra, algo que não se fala de astrologia. Ai, beleza, Mercúrio deixou, não está mais retrógrado, agora a vida anda, né? Aí no dia 21 ali já vai querer fazer várias coisas. Perceba que existe um tempo de sombra, que é quando o Mercúrio sai aqui do 8º grau e ele chega até o grau que ele iniciou a retrogradação, em fevereiro, que é o grau 22. Então, do grau 8 até o grau 22, para ele fazer esse movimento aqui de sair, né? Ele chegou, cadê? Ele está aqui, né?
8 graus de peixes, né? Ele retrogradou aqui. Agora ele vai fazer um movimento de volta, então, do grau 8 até o 22, vai demorar aí uns 11 a 13 dias para ele voltar no grau 22. Aí que a gente considera que o Mercúrio está, de fato, direto, tá? Então, não é agora, já não é já no dia 21 que tudo desemboca, não. Vamos colocar aí 8 de abril, para a gente começar a ficar mais atenta com as coisas resolvendo. E também 8, 10 de abril, as conversas, fechamento de contrato, compra e venda de carro, imóvel, chácara, hotel aí que você tenha que negociar, bem? 22 e 25 de março, conjunção de Sol com Netuno em Áries, isso daqui está lá na aula de conjunção Netuno e Saturno, eles vão ficar ainda em parzinhos, né? Eles ficam ainda próximos, não estão mais em conjunção exata, mas eles estão andando ali em paralelo para abril já ficarem bem distantes. Aí Saturno segue direto e Netuno vai ficar anos no signo de Áries. E para fechar o mês com otimismo, amor, aconchego, carinho, boa comida, boa bebida, Vênus vai entrar em Touro lá no dia 30 de março. Aí sim, que interessante, né? O término de março, o cenário fica mais amoroso, fica mais aconchegante, fica mais gostoso, logo o Mercúrio já sai de sombra, aí a vida segue, acontece e vai. Aqui os melhores dias, temos poucos, né, se comparado a outros meses que tinham uma planilha gigantesca. Temos 5 melhores dias, 7 de março, conjunção de Vênus com Netuno. Aqui, ó, pode aumentar a sensibilidade, criatividade e magnetismo. Só que, assim, é como eu falei, né, Netuno, ele é o véu. Então, às vezes, ele abre o véu e ele fecha rapidamente. Ele tem lapsos de entregas benéficas, né? Então, eu ficaria ainda com esse dia guardado no meu bolso, como vou deixar esse 7 de março mais disponível para meditação, oração, acender minha vela, sabe, me conectar com a espiritualidade, do que de fato achar que eu vou resolver a minha vida no dia 7, porque no dia 6, Vênus entrou em Marte, que não é interessante, e estaremos em Mercúrio retrógrado. Então, assim, eu coloco esse dia bom para fazer uma oração aí, fazer um rezo, alguma coisa do tipo. Mercúrio trígono com Júpiter, dia 9 de março, ainda Mercúrio retrógrado. Você pode ali, ó, talvez ter no dia 9 de março um dia no mês um pouco mais pontual. Não digo para você assinar, fechar e resolver a vida, mas às vezes tirar uma dúvida, né? Fazer as revisões de contrato, ler os artigos e afins com calma. Quem tem que escrever artigos aí e entregas, né, de conteúdo de mestrado, pós-doc, doutorado, aproveita ali 9, 10 e 11, né? Pode ser dias positivos onde a comunicação na sua cabeça funcione, não que vai funcionar exatamente com o outro ou com um grupo. 11 de março também tem movimento direto de Júpiter, isso daqui é belíssimo, né? Ele não estava ruim em Câncer, ele estava lá. Pensa numa piscina. Olha a cena que vem na minha cabeça. Júpiter retrógrado em Peixes. O que foi desde novembro de 2025 até março? Pensa na piscina. Pensa você lá. Você é Júpiter. Você é o Júpiter. Você sentado, tomando teu drink, tomando sua água de coco, tomando o que você quiser na beira da piscina, numa sombrinha estratégica, vendo um horizonte lindão ao seu redor. Isso é Júpiter retrógrado. Tá em casa, tá bem tratado, fica confortável aqui, sabe? E é isso, tá? Super massa aqui, esse Júpiter retrógrado em Câncer, voltando para movimento direto. É quase que um anúncio aqui, né? Quase que uma bênção chegando para quando o Mercúrio entrar direto lá, 8 de abril, e você conseguir, de fato, colocar todos os planos que você deseja em ação. 21 de março, Marte trígono Júpiter, Marte ação, né? Fazendo um trígono, que é a diferença de 5 casas, com Júpiter, que já vai estar direto. Pode ser um dia também interessante aqui para leitura, para revisão de contrato. Vocês têm 2 datas importantes em março para vocês lerem, relerem, ajustarem cláusulas, revisar. 9 de março e 21 de março. São datas
bacanas aí para quem usa, para quem escreve, para quem edita contrato, para quem está com uma ideia genial na cabeça e quer abrir uma franquia ou quer, sei lá, chamar sócios ali para alguma ideia que esteja passando pela sua cabeça de como fazer dinheiro em 2026, dia 9 e dia 21. Revisões, tá? Revisões, trocas de e-mails, ajustes de contrato. Pode vir muitas ideias aqui, né? 21 de março é um sábado. Pode vir muitas ideias, assim, muitos insights. Nossa, tem o projeto X, e se eu fizesse isso, né? E se eu encaixasse esse modelo, esse método? Um dia muito de muita elaboração mental, positiva aí para quem está com uma sociedade muito perto de ser fechada. E 30 de março, a belíssima Vênus entrando em casa, né? Então, ela fica aqui domiciliada, ela volta para o aconchego e para o prazer de Vênus, de Touro, maravilhoso. E é isso, um dia maravilhoso aqui. Ó, já está falando de dinheiro, né? De finanças. Aqui o mapinha da lua cheia, que eu já entreguei as datas para você. É importante dizer, eclipse lunar tem aquela questão do vitimismo aqui, que pode pegar pesado, às vezes você esperava que a pessoa te respondesse de uma forma, respondeu de outra, e pode ser muito sensível aí, o que você esperava da pessoa ou do grupo e o que de fato você recebe. Aí trabalha com as suas expectativas, né? Um tema interessantíssimo, inclusive, para você levar aí para a terapia junto à sua psicanalista. E aí, aquela regrinha básica, né? Eu não sei se é regra, talvez a minha orientação particular como astróloga. Dias de eclipse não são dias de portais, tá? Por quê? Porque são luz e sombra, Sol e Lua estão ali na dinâmica, alguém que está muito iluminado, que aqui seria a Lua, deveria estar gigantona no céu lá, potente, linda, gigante, brilhante, vai ter uma ocultação de luz, porque o Sol faz uma angulação para tirar essa refração, né? Para tirar essa exposição da Lua à luz própria do Sol. Tem luz própria, é Sol, Sol. Então, isso não é portal, tá? Se você estiver numa cidade aí super iluminada e tiver ali no raio do eclipse, você vai estar lá curtindo a sua noite de tempo limpo. Quando houver o eclipse, vai acontecer a escuridão total. E escuridão total é escuridão total. É o exemplo que eu já dei lá na aula aberta de eclipses. Você está num quarto com a luz acesa, né? E aí você, sei lá, vai pegar vai pegar algo em cima da cama, uma escova, se você deixou em cima da cama. E a luz que estava acesa apaga. Você vai ter que tatear essa cama para ver onde que estava a escova, entendeu? Isso não é portal, gente. Isso não é portal, mas enfim, né? Eu não indico nada, nem 24 horas antes, nem 24 horas depois. Então, já no dia 2, silêncio, observação, né? Mantrinha, rezo em dia, chazinho de camomila. Dia 3, off total, e dia 4 também só faz o que puder ser feito ali, sem muito engenhosidade mental, sabe? Se o negócio está muito travado, muito engenhoso, precisa de muitas pessoas, o negócio não vai andar, minha filha, deixa para a primeira quinzena de abril para resolver isso, tá? Então, 24 horas antes, no dia e depois, stand-by e bastidores ao máximo que você puder. No e-book Caminho Lunar, tem uma dinâmica, sim, para você poder fazer na sua lua cheia, só que quem adquirir o e-book vai ver que a dinâmica está a partir do dia 5 de março, tá? Ela não está no dia do eclipse e nem 24 horas depois. Eu coloquei lá para o dia 5, para deixar todo esse eclipse aí passar, todas as acidez passar, todas as iras, revoltas passar, para você conseguir ter um campo mais equilibrado e limpo, né? E as coisas ficarem mais claras para você. Certo? Outra questão importante aqui, ó, da lua cheia, né? Depois ali do dia 5 e 6, faz um remember lá da semana de 21 de setembro. Onde que você estava, o que você fazia, o que você comia, como que estava o teu relacionamento, como que estava o teu trabalho, como que estavam as tuas finanças, tá?
Como estão os teus projetos também, né? Virgem é regido por Mercúrio, um planeta da comunicação, da fala. Tinha alguma coisa sendo formada na última semana de setembro? Na última nada, né? Nos 10 dias, nos últimos 10 dias de setembro. Então, dá uma revisitada na sua semana ali de 21 de setembro. Pode olhar lá no Google Foto, você consegue a semaninha, né? Você pode revisar a conversa no WhatsApp, quem usa ainda Facebook, no Instagram, enfim, as mídias existem aí também para a gente ficar fazendo essas verificações, né, do nosso passado. E aí anota, algo que eu falo muito para os meus assistidos anote, escreva, e como se fosse um diário, sabe? E aí você pode ter ali alguns resultados de algo começado em setembro, entre 5 e 11 de março, os resultados do plantio da nova lá em Virgem, que também foi eclipse, na verdade. E na lua nova, do dia 19 de março, aqui para o Brasil, 22 e 23, lua nova em peixes, você pode intencionar tudo que você quer que aumente, que cresça, que dê certo no tema da sua casa astrológica pisciana, e data de colheita na semana de 28 de agosto de 2026, tá? Aí eu também peço para você anotar esse período, porque é lá na frente que os resultados dos plantios de lua nova em peixes vão ficar mais claros para vocês, tá? E é sobre isso. Aqui eu sempre deixo um exercício para você ver as casas astrológicas que serão ativadas nessas duas luas, qual é o tema dessas casas, e observe se tem algum luminar ou planeta do seu mapa, ou até ascendente, né? E se você já fez Revolução de 2026, observe se Peixes ou Virgem não é o signo profetado do seu mapa. Jana, mas o que é isso? Não sei o que é o signo profetado. Em uma análise de revolução solar, eu explico para você que é a casa astrológica que está mais acendida, né? Os temas daquela casa são postos na mesa e provavelmente você revisite muitos lugares daquele tema astrológico. Se você sente em fazer uma revolução solar, me chama no WhatsApp ou no direct ali do Instagram e a gente conversa sobre o seu mapa, sobre as suas questões, e eu consigo liberar uma data de entrega do seu arquivo, tá? De análise de revolução. Os piscianos e piscianas de plantão, se quiser entrar em contato comigo até dia 20 de março, corre e aproveita, porque os signos do mês recebem um voucher para a Revolução Solar. Então, você não pagaria o valor da Revolução Cheia, eu vou te presentear e disponibilizo um voucher bem interessante para você. Bem, é sobre isso. Um beijo gigantesco para você e até uma próxima.